Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar agora a nossa segunda parte, né, do semestre, que é em direção ao nosso objetivo, que é construir para vocês aqui na disciplina Microbiologia Básica, a base do que se processa dentro do diagnóstico microbiológico. Até agora nós trabalhamos, demos suporte para vocês teoricamente em alguns pontos que vocês vão precisar grandemente dentro do diagnóstico microbiológico. O primeiro deles é a questão da biossegurança dentro de microbiologia, e foi isso que nós conversamos. Nós conversamos sobre os equipamentos de um laboratório, nós conversamos sobre as categorias de laboratório, nós vimos o que é necessário dentro de um laboratório. Então, nós vimos isso aqui dentro da biossegurança em microbiologia. Depois, nós começamos a trabalhar um pouco de microscopia, que é um instrumento que nós vamos trabalhar, precisar grandemente no diagnóstico microbiológico, né? Então, nós, dentro desses equipamentos que estão dentro desses laboratórios de análise microbiológica, eu mostrei alguns equipamentos para vocês, cabine, né? Algumas autoclave, e eu dei ênfase para a questão da análise microscópica, né, do equipamento em si, de como analisa, de como processa as amostras para analisar, visto que esse equipamento, como eu falei para vocês, será o braço direito do biomédico, né, do microbiologista, que é ele que vai revelar a primeira impressão do que possa conter dentro da tua amostra biológica, da qual foi solicitada uma análise para você, biomédico. Após a microscopia, que nós demos ênfase a outras metodologias, outros equipamentos, nós continuaremos fazendo na nossa aula prática, que a partir da próxima semana nós já iniciaremos de forma presencial. Então, após a microscopia, nós começamos a trabalhar com 2 grupos, né, de micro-organismos que vocês precisam aqui nesse primeiro momento ter conhecimento, conhecê-los estruturalmente, e o primeiro que nós trabalhamos foi as bactérias. E agora nós daremos continuidade agora nessa segunda parte, no segundo micro-organismo, que serão os fungos. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o conhecimento sobre esses fungos. E será um pouco mais palatável, um pouco mais fácil, porque nós já conversamos em aulas teóricas, inclusive em aulas práticas, sobre esse micro-organismo. Nós já temos agora suporte teórico sobre as bactérias, e nós vamos fazer agora uma extrapolação disso para os fungos, onde nós veremos aqui também dentro dos fungos, assim como nós vimos nas bactérias, as suas características morfológicas, as suas características fisiológicas, nós veremos os seus fatores de patogênese. Então, agora nós passaremos a conhecer os fungos, porque conhecendo esses 2 micro-organismos, bactérias e fungos, toda vez que nós encontrarmos esses micro-organismos presentes em uma amostra biológica, nós conseguiríamos identificar. Visto que nós temos conversado que o meu objeto de busca são esses micro-organismos, né? São essas bactérias, são esses fungos patogênicos que eu busco encontrar na amostra biológica que eu estou analisando. E eu falei para vocês que não tem como eu encontrar se eu não conhecê-los. E nós passamos a conhecer as bactérias morfologicamente, fisiologicamente, estruturalmente, e agora nós vamos fazer isso para os fungos. Esses micro-organismos, eles aparecerão ainda no decorrer do semestre, então, após nós conhecê-los aqui nessa parte teórica, nós iremos trabalhar com eles na questão de diagnóstico em si, né, em determinadas amostras biológicas. Então, eu vou trazer para vocês alguns micro-organismos bacterianos e alguns micro-organismos fúngicos, e vou mostrar para vocês como é que eu faço o diagnóstico dele dentro da minha análise microbiológica. Então, é lógico que é um pouquinho mais lá na frente, alguns passos que serão dados posteriormente, nós iremos fazer isso. Então, vamos lá começar a conhecer aqui um pouquinho sobre esses micro-organismos que são os fungos. Então,
Eu sempre gosto de dar ênfase aqui, e eu já falei isso para vocês lá em bactéria, que esses micro-organismos, né, sejam eles bactérias ou fungos, eles são micro-organismos que se fazem presente na nossa vivência, né, no nosso dia a dia. É, e esses micro-organismos nem sempre são agentes patogênicos. Nós vimos isso para a bactéria. Eu falei para vocês que nós temos sim alguns grupos. Então, quando eu mostrei para vocês uma imagem de um iceberg, onde eu falava para vocês, olha, quando eu falei de patogênese bacteriana, eu mostrei esse iceberg e mostrei para vocês que a maior parte desse iceberg que está dentro da água são aqueles micro-organismos que causam patologias que nem sequer aparece a sintomatologia, né? Eu mostrei para vocês uma pirâmide, por exemplo, onde na base da pirâmide eu tenho a maioria dos micro-organismos bacterianos e a maioria deles não são patogênicos. Nós vimos na pirâmide uma região intermediária, onde ali eu tenho um grupo de micro-organismos potencialmente patogênicos, né? Então, eventualmente, que eles estarão envolvidos em casuísticas de processos infecciosos. E bem no topo, né, da pirâmide, né, ou seja, a menor parte desses micro-organismos é que são os agentes patogênicos. É esses que nós vamos procurar. Então, nós temos grupos de micro-organismos que são considerados agentes patogênicos, né? Grupos de micro-organismos que nós identificaremos na nossa análise microbiológica. Então, eu gosto de desmistificar essa questão, porque a maioria dos micro-organismos, eles não são patogênicos, né? Eles convivem, pelo contrário. Inclusive, nós os utilizamos em nosso benefício no dia a dia, e nós vamos ver um pouquinho disso aqui, na fabricação de alimentos, na fabricação de fármacos, tá? Então, só para a gente desmistificar essa questão aí. Então, algumas considerações aqui sobre os fungos. Então, ele é agrupado dentro, né, desse grupo que é o reino fungi, e quem estuda, né, a área do conhecimento que estuda é a micologia. Então, esta área da ciência, que é a micologia, que significa o estudo dos cogumelos, e como eu falei para vocês, a gente conhece, né, a gente enxerga no nosso dia a dia esses organismos, que aqui não são mais só micro-organismos microscópicos. Eu tenho fungos macroscópicos, diferente das bactérias, que são o quê? Organismos microscópicos. Os fungos não. Nós temos duas categorias, né? Nós temos os fungos microscópicos e temos os macroscópicos. Esses macroscópicos é aquele que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. Então, um cogumelo que a gente usa para fazer determinado alimento, como estrogonofe, por exemplo, uma orelha de pau, que popularmente a gente chama, presente num tronco de árvore em decomposição, por exemplo. Então, esses são chamados fungos macroscópicos, né? Ou então presente em um alimento em decomposição, como a gente várias vezes já observou, né? Em alimentos que a gente compra aqui, por exemplo, na figura o tomate, ou então em pão, né? Tem muito carboidrato, a gente deixa fora da geladeira por alguns dias, a gente vai ver ali que o pão está mofado, né? A gente chama de mofo, né? É isso que a gente vê aqui, que são os fungos filamentosos que a gente vai ver quando conversar sobre a morfologia desses micro-organismos. Nessa época de umidade elevada, né, de chuva, a gente vê muito a presença desses mofos também dos nossos móveis, enfim, no nosso dia a dia isso está muito presente. Então, esses micro-organismos que nós visualizamos no nosso dia a dia são os fungos macroscópicos. Dentre eles, a gente tem fungos patogênicos, mas não são fungos tão representativos dentro da patogenia humana, dentre os agentes que causam infecções em seres humanos. Nós vamos ver que a maioria desses micro-organismos normalmente são micro-organismos microscópicos, né, leveduras. Nós vamos ver que normalmente são. Então, por exemplo, a gente tem fungos, já para inserir vocês aí dentro desse mundo de fungos que causam processos infecciosos humanos. Então, nós temos o Cryptococcus neoformas, por exemplo, que é uma levedura.
e que causa meningite, por exemplo, né, infecção no sistema nervoso central. Nós temos micro-organismos que causam também patogênese humana, como a gente vê aqui nessa figura, mas patogêneses menos invasivas, menos representativas, como a onicomicose, por exemplo. Então, isso aqui é muito comum. Muitos de nós já tivemos ou conhecemos alguém que teve uma onicomicose, desde as mais simples até as mais complexas. Mas nós bem sabemos que isso aqui ela não é uma patologia que possa, a curto prazo, levar à morte, por exemplo, do ser humano, né? Então, nós temos a convivência com esses fungos do nosso dia a dia. Esses micro-organismos, anteriormente, eu sempre gosto de contar um pouquinho da história. Nós vimos, quando conversamos sobre classificação dos seres vivos, dos micro-organismos, que a classificação começou com classificações convencionais, né? Colocando dentro de grupos, de categorias de micro-organismo, o que podia se observar naquele momento. E chegou um momento em que a observação, por exemplo, dos fungos, principalmente desses macroscópicos, visto que nessa época a microscopia ainda não era bem desenvolvida, eu observava esses fungos macroscópicos que a gente vê hoje, a orelha de pau, né, o cogumelo. E é lógico que quando a gente olha para esses fungos macroscópicos, a gente consegue enxergar ali muita semelhança com as plantas. E chegou um momento, bem lá atrás, quando estavam começando essa classificação desses grupos de seres vivos, que eles foram classificados dentro do ramo da botânica, né? Dentro do grupo das plantas, dos vegetais, porque, querendo ou não, a nossa observação com o que era possível naquele momento dava essa semelhança, e chegou em determinado momento em que eles eram classificados aqui dentro do reino da botânica, eles eram chamados nesse momento. Então, eles tinham determinadas características que eram semelhantes às das plantas, apesar de terem algumas, que nós vamos ver, características que eram peculiares desses seres, né? Então, eles chegavam a chamar de plantas desprovidas de certos órgãos. Lá em 1969, quando eu já tinha um arcabouço de conhecimento e de visualização sobre esses seres, foi possível classificar eles num reino à parte, que é o reino fungi, né, que é o reino dos fungos, lá em 1969. Então, eu retiro ele dentro desse ramo da botânica e coloco ele dentro de um reino específico, peculiar somente desses fungos. Por que em 1969 é possível classificar dentro de um reino especificamente? Porque agora eu tenho observações características desses seres que me permite agora colocá-los dentro de um grupo de seres à parte, no caso, o reino fungi. E uma das características foi que eles são seres aclorofilados, ou seja, eles não têm pigmentos envolvidos em processos de formação de energia como as plantas, né? Então, a planta tem a clorofila, os fungos não têm. Olha aí, já é uma característica que foi observada que permite agora colocá-los dentro de um grupo específico. Então, os fungos, eles são aclorofilados, diferente das plantas que têm a clorofila, que é esse pigmento fotossintético. Outra observação que foi feita em relação à parede celular desse micro-organismo, que é uma estrutura que nós vamos já conversar sobre ela. Eles observaram que a parede do fungo ela é formada de quitina, né? A maior parte dos fungos tem uma constituição na parede que é a de quitina. E isso não condiz com a realidade da parede celular de quem? Das plantas. Nós sabemos que as células vegetais, elas também apresentam parede. Só que a constituição da parede das células vegetais, ela é formada de celulose. Lembram disso? O nosso papel que nós utilizamos no dia a dia é feito de celulose, é feito do constituinte da parede celular dos vegetais. E a dos fungos é diferente, né? Constituída de quitina, de uma outra estrutura totalmente diferente das plantas. Então, estão entendendo que eu estou pegando agora características que são peculiares dos fungos, e por isso foi possível eles serem classificados dentro desse reino específico, né? Somente para eles.
Uma característica que também foi observada é que os fungos eles reservam glicogênio, né? Eles guardam dentro das suas inclusões citoplasmáticas reservas energéticas na forma de glicogênio, né? Semelhante à dos animais, ou seja, não tem mais então por que eu colocar esses seres dentro do reino das plantas. Eles têm muitas características diferentes. Na verdade, em um determinado tempo, eles ficaram muito aqui entre os animais e as plantas, né? O que é este ser que nós estamos visualizando? Né? Então, até que se formasse esse reino especificamente, eu tinha muito em dúvida aqui gaveta, né? Aqui local, aqui classificação, plantas ou animais, eu colocaria esses seres que eu estava observando. E outra coisa interessante é que esses micro-organismos, eles necessitam absorver substâncias orgânicas. Então, nós vamos ver na nutrição fúngica a importância dessa questão, né, do entendimento dessa necessidade dele absorver substâncias orgânicas para manter a sua questão nutricional. Então, essa dúvida que se fez nesse processo de classificação dos fungos, ela perdura até hoje. Eu digo perdura porque eu tenho alguns termos que a gente utiliza quando vai falar de fungos que ainda são dessa classificação anterior lá do ramo da botânica. Então, muitas das vezes, por exemplo, a gente fala que o fungo germina, né? O fungo está em germinação. E germinar, a gente sabe que isso é característico da semente das plantas. Então, nós vamos ver ainda, enraizado dentro do reino fungi, alguns termos que nós utilizamos para as plantas. E daí a gente infere que realmente essa classificação existia e que, apesar de agora eles estarem dentro de um reino particular, específico dos fungos, eles ainda trazem, né, pelo menos algumas nomenclaturas. E quando a gente chegar a falar sobre isso, eu chamo a atenção de vocês novamente, né? Então, agora ele já tem o reino especificamente, não são mais animais, não são mais plantas, eles são seres pertencentes ao reino fungi, que, como nós conversamos, eles podem ser macroscópicos, ou seja, visível ao olho nu, ou microscópico, como aqui, por exemplo. O que eu estou vendo aqui é o efeito da instalação de um fungo nesta unha, causando um processo infeccioso, chamado onicomiose. Que eu não consigo ver o fungo fazendo isso. Mas se eu retirar uma amostra daqui e for para o meu equipamento, que eu falei para vocês que é extremamente importante, que é o microscópio, eu faço uma lâmina, eu faço uma coloração e eu vou visualizar as estruturas, a morfologia peculiar dos fungos presente aqui. Então, eu falei para vocês que os fungos microscópicos, normalmente, eles estão envolvidos em causar processos infecciosos. Onde esses seres vivem? Nós conversamos para bactérias porque elas não são de geração espontânea, né? Os seres vivos, eles não ocorrem por geração espontânea. Eles vivem em algum lugar, eles vêm de algum lugar, eles são inseridos no nosso corpo porque advêm de algum lugar. Então, nós vimos lá que as bactérias, por exemplo, elas são ubíquas, né? Elas são encontradas em diversos locais, no ar, no solo, na água. E aqui para os fungos não é diferente. Os fungos também, eles ocupam diversos nichos ecológicos, ou seja, eles vivem em interação com outros seres vivos em diversos ambientes, dentre eles o ar, a água, o solo, outros animais. Então, por exemplo, o nosso corpo, constituindo a nossa microbiota, que nós vimos que está presente principalmente na pele e na superfície das nossas mucosas, nós temos a presença de fungos, né? Nós temos fungo vivendo, sendo um dos constituintes da nossa microbiota. O fungo vive no ar, né? Se eu abrir uma placa de cultura contendo um meio de cultura para fungo, 30 segundos e depois colocar ele na estufa, a gente vai ver que cresce esses micro-organismos fúngicos na minha placa. De onde eles vieram, onde é que eles estão presentes? No ar. Mas, professor, como é que pode um micro-organismo macroscópico como esse estar presente no ar e eu não visualizar? Quando nós falarmos de reprodução dos fungos, nós vamos ver
que eles produzem estruturas reprodutivas. E é essas estruturas reprodutivas que serão lançados, né, serão veiculados para outro ambiente. E o que é que veicula isso no meio ambiente onde a gente vive? A água veicula essas estruturas, o ar. Olha, então aqui, por isso que a gente diz que ele é encontrado nesses diversos locais. A estrutura reprodutiva pode ser veiculada pelo ar? Pode. E é por isso que quando eu abro a minha placa, este ar contendo esta estrutura reprodutiva acaba caindo lá na minha placa e daqui a pouco germinando, olha aí o termo novamente das plantas, germinando e formando aquilo visível, né? Aquela colônia visível que eu vejo lá no meu meio de cultura. A água é um dos veículos, o solo, ou outros animais, né? Como eu falei para vocês, ele vive em nós, seres humanos, que somos animais, e em diversos outros animais, inclusive animais domésticos, tem a presença desses micro-organismos. Então, só para a gente entender de onde é que vêm esses micro-organismos, porque nós estamos conversando aqui vamos conversar, na verdade, vamos dar ênfase a micro-organismos que causarão processos infecciosos, que causarão e estarão presentes na tua amostra biológica. E eu preciso, lógico, quando estiver analisando uma amostra biológica, ter o conhecimento de onde pode esses micro-organismos virem para estar presente na minha amostra biológica. Porque eu tenho, como biomédico, como microbiologista, eu tenho uma preocupação. Não é só em encontrar o micro-organismo na minha amostra biológica. É saber que o que eu encontrei lá na minha amostra biológica, ela realmente veio do sítio, do local onde foi coletada a minha amostra biológica, e não do meio ambiente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, vejam só, se ele vive no ar, né? Se ele vive na água, e se ele vive em outros animais, eu tenho que tomar cuidado para não veicular esses micro-organismos para dentro da amostra biológica que eu estou analisando. Porque, vejam só, se eu preparo alguma substância que eu vou utilizar na minha análise e ele está contaminado, né? A minha água está contaminada com fungo, daqui a pouco pode crescer na minha placa, mas esse fungo veio da água e não do sítio de onde eu coletei a minha amostra, né? Se eu manipulo a minha amostra num ambiente desprotegido, por exemplo, fora da cabine microbiológica, nós já conversamos que é lá, que eu preparo o ambiente estéril para analisar a minha amostra, se eu abro na minha bancada, se o meu ambiente laboratorial não é um ambiente que esteja saneado, que esteja limpo, pode cair dentro da minha placa esse micro-organismo que vive no ar. E aí ele vai crescer lá. E talvez eu identifique ele como um agente patogênico, mas ele não veio do local de onde eu trouxe a minha amostra biológica. Ele veio do ambiente. Então é por isso a preocupação de eu saber onde esses micro-organismos vivem. E como nós já vimos para os dois que nós estamos trabalhando aqui, seja bactéria ou seja fungos, eles estão presentes em todos os ambientes. Então tem que tomar muito cuidado. A amostra que chega, né, a amostra antes de qualquer coisa tem que ser coletada adequadamente, transportada adequadamente, e quando chegar no meu laboratório eu tenho que manipulá-la adequadamente, dentro de um ambiente adequado. Eu tenho que me preocupar. É por isso que esse conhecimento de saber onde esses micro-organismos vivem, de onde eles saem, é importantíssimo aqui nesse momento. Tem grande influência aqui dentro da minha análise microbiológica. Porque não é só encontrar o micro-organismo, é ter certeza que o que eu encontrei lá, que o que eu identifiquei, realmente é advindo da amostra biológica que foi coletada. Esse micro-organismo, né, esses fungos, na verdade, microscópicos e macroscópicos, ele tem grande importância para os seres humanos, né? A gente trabalha com eles há séculos e séculos, utilizamos no nosso dia a dia, ou seja, ele tem uma ampla aplicabilidade dentro do nosso dia a dia, da nossa vivência. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, só para demonstrar a importância e onde é que a gente utiliza esses fungos. E aqui a gente pode extrapolar para a bactéria também, tá, pessoal? Então, não é só fungo que eu utilizo para isso. Eu utilizo também bactérias. E a gente vai conversando aqui. Então, vamos lá. Onde é que eu tenho aplicabilidade? Onde é que eu utilizo fungos, né, na minha indústria?
Vejam só, aqui é lógico que para preparar um alimento, eu não vou usar um fungo patogênico, né? Eu tenho que usar um fungo não patogênico. Mas isso eu preciso conhecer. Então, quando eu digo que o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, que é uma levedura, que eu utilizo para preparar, utilizo na panificação para preparar pães, bolos, por exemplo, é o nosso fermento biológico, que a gente chama. Quando eu digo que eu posso utilizar o Saccharomyces cerevisiae, é porque eu tenho certeza que aquele fungo, ele não tem nenhum fator de patogênese. Ele não produz nenhuma toxina que irá causar dano. Pelo contrário, eu uso ele como fermentador, porque eu sei, né, que ele utiliza carboidratos e produz algumas substâncias. Nós falamos de fermentação para as bactérias. Nós vimos que fermentar é utilizar moléculas complexas no metabolismo e produzir algo. Então, por exemplo, quando nós falamos em metabolização da glicose, eu pego uma molécula de glicose, nós falamos isso lá para as bactérias, eu transformo ela usando as minhas enzimas em piruvato e vou utilizando. Então, essas moléculas vão sendo quebradas, utilizadas, e no final de toda essa cadeia, eu tenho a formação de algo. Então, por exemplo, no caso da glicose, eu tenho a formação do ATP, que é uma moeda energética. No caso da fermentação, eu utilizo aquele carboidrato para o meu metabolismo celular e no final eu produzo alguma coisa, né? Alguma substância diferente, e é isso que a gente utiliza. Então, aqui, por exemplo, para panificação, eu posso usar a produção de CO2, por exemplo, né? Então, o fungo utiliza o carboidrato do trigo, das substâncias constituintes do pão, e no final ele produz uma das coisas, né? Uma das substâncias produzidas é o CO2, que é um gás que vai fazer com que esse pão aumente de volume. Então, hoje, quando você pegar um pão para abrir, você vê que ele é cheio de cavidades. Aquele cavidade é o ar formado, né, pelo CO2 produzido pelo fungo que eu coloquei junto da massa ali. Então, estão vendo que a gente utiliza no nosso dia a dia isso, é conhecimento, né? Vem de um processo, se eu conhecer o que é a fermentação, eu consigo entender o que é essa questão. No caso das bebidas, é a mesma coisa. Então, o que é uma bebida? Eu dou uma substância, né? Eu coloco determinados elementos, como, por exemplo, para produzir cerveja, né? Então, a gente tem aí lúpulo, que é carboidrato, enfim, eu coloco alguns carboidratos e eu coloco um fungo junto. Então, ele utiliza o carboidrato para o seu metabolismo e, no final, ele vai produzir algumas coisas. Vai produzir CO2? Vai, ele é um ser vivo e, ao utilizar esses elementos de carboidrato no seu metabolismo, produzirá CO2, produzirá álcool, por exemplo, que nós vimos lá quando conversamos, né? Se eu coloco ele num ambiente anaeróbio, ele pode utilizar uma via metabólica e um dos produtos que ele vai produzir é o álcool. Então, as bebidas alcoólicas, como o vinho, por exemplo, a cerveja, é o conhecimento sobre este micro-organismo e o conhecimento sobre o seu metabolismo. E vejam só que, ao conhecer isso, eu utilizo em meu benefício aqui, como na indústria, por exemplo, que é o que a gente está falando. Então, eu uso na panificação, eu uso na produção de bebidas, né, como o vinho, por exemplo, de bebidas lácteas, como o iogurte, de bebidas alcoólicas, como eu acabei de falar para vocês. Então, a indústria, ela se aproveita deste conhecimento microbiológico e utiliza isso em seu benefício, né, revertendo economicamente, e a gente sabe aí o que é utilizado. Professor, bactérias podem ser utilizadas? Sim, eu tenho bactérias também que não são patogênicas, como nós conversamos aqui no início da aula, a maioria dos micro-organismos não são patogênicos, tá? Mas vejam só, pessoal, para eu fazer isso, para eu utilizar isso, é lógico que muito conhecimento precisa estar presente aí, né? Muitas coisas foram testadas. Então, quando eu digo para vocês que o fungo Saccharomyces cerevisiae, ele não é patogênico, é porque eu já tenho aí um conhecimento amplo e utilização dele há muito tempo. Inclusive, o que nós usamos lá na nossa aula prática é o Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento biológico. A gente compra lá no supermercado aquele pozinho, aquilo ali é fungo,
né? São leveduras, estão em dormência, depois a gente coloca ele num líquido com presença de glicose e ele volta a se multiplicar novamente. Então, é por isso que eu disse para vocês, olha, eu tenho certeza do que eu estou mostrando para vocês. E vocês viram que nas nossas aulas práticas nós nem usamos a cabine. Por quê? Porque eu sei que aquele micro-organismo não é patogênico, dá para manipular lá na nossa bancada e cumprir o objetivo que era mostrar para vocês a questão, a morfologia, tá certo? Então é por isso que eu tenho segurança de fazer isso para vocês. Agora vejam só, se eu trouxesse uma amostra biológica verdadeira, lembra que eu simulei uma amostra de urina para vocês lá na aula prática? Né? Era uma amostra simulada, isso eu falei para vocês, que eu coloquei lá, então eu peguei um meio de cultura com a cor semelhante à da urina e coloquei lá a levedura, que era o Saccharomyces cerevisiae. Pronto, criei uma amostra simulada para vocês, para a gente utilizar em aula prática. Agora, se eu tivesse pego a urina verdadeira e trazido para vocês, jamais nós poderíamos fazer aquilo. Eu teria que pegar essa urina e levar para a cabine microbiológica, com todas as proteções para poder trabalhar, tá certo? E eu já quero deixar aqui para vocês também um alerta, e este alerta vocês têm que ter sempre na mente de vocês. Toda amostra biológica que chega para vocês, eu tenho que imaginar sempre que ali potencialmente tem um agente patogênico. Porque não esqueçam que foi feita uma solicitação de uma análise. Se há uma solicitação de análise microbiológica, é porque há uma suspeita de que naquele local onde foi coletada a amostra tem um agente patogênico. Tá? Então, toda e qualquer amostra que chegue para o biomédico analisar, considere que potencialmente ali tem um agente patogênico. É por isso que não dá para eu analisar na minha bancada, tem que manipular lá dentro da minha cabine. Tá? Então, fique atento para essa questão. Os fungos também, eles são usados na medicina, né? Uma outra área importantíssima, como produção de antibióticos, por exemplo. Então, nós temos alguns fungos que são produtores de determinadas moléculas, e essas moléculas são usadas como antimicrobiano. Então, por exemplo, a penicilina, que é uma molécula produzida por um fungo, que é uma substância produzida por um fungo, descoberto ali, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e que salvou muitas vidas, ele foi descoberto, né, por um pesquisador, por um cientista, de forma aleatória, quando ele viu que ele estava cultivando bactérias no meio de cultura e viu que ali crescia um fungo e que próximo ao fungo as bactérias não se desenvolviam, não se multiplicavam. Né? Então ele imaginou, tem algo aqui sendo produzido por este fungo que inibe o crescimento das bactérias. E aí depois ele consegue descobrir que é a penicilina, né? Uma substância produzida por um fungo chamado Penicillium. Ele produz essa substância e essa substância ela foi usada grandemente, ainda é usada até hoje, né? Como ação antimicrobiana, como ação contra bactérias. Nós temos também outras substâncias como a anfotericina B, que é produzida por fungos também. E esta substância, a anfotericina B, ela mata fungos, ela é uma substância antifúngica. Então, vejam só, se nós pudéssemos, né, tivéssemos tempo para isso e aprofundássemos essa questão, a pergunta que surgiria é, professor, por que esses micro-organismos produzem essas substâncias, já que elas matam o próprio fungo? Então, por exemplo, quem produz a anfotericina B é um fungo. Então, por que ele produz uma substância que mataria outros fungos? Para competição. Não esqueçam que os micro-organismos que nós estamos conversando, eles também competem entre si. Eles também competem com outros seres vivos. Lógico que no mundo microscópico deles, né? E se nós pudermos extrapolar isso para a nossa realidade, nós, seres humanos, também competimos. Nós competimos por espaço, nós competimos por nutrientes, né? A gente se extrapolar isso, a gente sabe que nem todos os seres vivos têm acesso. É lógico que humanamente
deveria todo mundo ter acesso às mesmas condições de saúde, de educação, de alimento, mas nós sabemos que não é dessa forma que a sociedade se apresenta. Enfim, né? Só para vocês entenderem essa questão da competição. Então, existe uma competição entre os seres vivos. E se nós agora entrarmos no mundo microscópico, existe também a competição entre esses seres. Seres do mesmo grupo, fungo compete com fungo? Sim. Fungo compete com bactéria? Compete. Então, essas substâncias produzidas são o que aquele micro-organismo utiliza para se defender. Então, por exemplo, imagina que um fungo que produz a anfotericina está crescendo junto de um outro fungo, na mesma placa, né, que não produz a anfotericina. Então, é lógico que ali crescendo dois tipos de fungo, eles estarão competindo por espaço, por nutriente, e ao produzir esta substância, ele matará outro fungo, matará o seu competidor, e agora ele ficará com o nutriente só para ele, ficará com o espaço só para ele. Só para a gente ter um pouquinho de entendimento dessa questão da competição, tá certo? Porque nós ficaríamos na dúvida, por que um fungo produz uma substância que mata outro fungo? Não seria prejudicial para ele? Tá? E não esqueça que muitas das substâncias produzidas por um determinado fungo são inócuas para ele, mas são maléficas para outro grupo de fungo, para o seu competidor. Utilizamos na alimentação, como nós já vimos aqui também quando falamos da indústria, na produção de queijos, pães, né? Os cogumelos, que é o fungo macroscópico que a gente utiliza para fazer estrogonofe, por exemplo, é um fungo. Trufas, que são fungos raros, né? Subterrâneos e que são extremamente caros, usados na alta gastronomia. Então, aqui a gente tem a produção de bebidas, né? Produção de fármacos, produção de alimentos como queijo, né? O queijo gorgonzola, ele é maturado, vamos dizer, ou dá aquela característica peculiar, é justamente o fungo que está presente aqui, deteriorando, utilizando os elementos desse queijo, que dá aquele sabor peculiar a esse tipo de queijo. Na agricultura, isso aqui é extremamente importante. Então, vejam que o conhecimento aqui que a gente está conversando sobre os fungos, ele tem aplicabilidade em diversas áreas, né? Na indústria, na medicina, na alimentação. Agora, aqui dentro do diagnóstico microbiológico é importante, né? Eu já dei ênfase para vocês da importância de eu conhecer essas características que a gente está conversando. Não é diferente na agricultura, que apesar de parecer uma área à parte, né? Mas tem relação com os micro-organismos, porque também tem competição, tem cooperação entre seres vivos diferentes, como as plantas e os fungos, por exemplo, né? Através das micorrizas, que são esses nódulos que a gente vê principalmente em determinadas plantas, né? Então, o que é que esse fungo está fazendo aqui, presente nesses nódulos aqui dessa planta? Ele está compartilhando com essa planta determinadas características, né? A gente diz simbiose, e está ofertando algo e a planta oferta algo para ele, então eles têm uma relação harmônica aqui. Então, por exemplo, o fungo presente aqui nessa micorriza está responsável por uma melhora na absorção de água e de nitrogênio pela planta. Então, ele favorece a planta quando ele está presente aqui, e aí a planta, em contrapartida, oferece para ele, né, abrigo, outros nutrientes que ele não consegue sintetizar. Então, essa aqui é a importância dos fungos, a sua aplicabilidade. Mas, professor, como o senhor falou, nem todos os fungos, eles são agentes patogênicos. O senhor disse que a maioria deles são micro-organismos ou organismos macroscópicos que não têm uma importância patogênica. É verdade. É por isso que os fungos, eles são classificados, tem na verdade, uma categoria, não é classificação, porque todos são classificados dentro do reino fungi, mas tem categorias como, por exemplo, os fungos de importância médica. Então, se vocês pegarem o livro de referência que tem no plano de aula ensino, que é o Lacaze, vocês vão ver lá que o Lacaze, ele trata sobre esses fungos de importância médica. Então, nós temos aqui, então é um grupo, né, uma categoria à parte, que são agentes patogênicos, agentes fúngicos patogênicos,
que causam infecções humanas. E aí eles são classificados entre 4 categorias: os zigomicota, os ascomicotas e os basidiomicotas e os deuteromicotas, tá? Que é a classificação que eles utilizam. Então, aqui, os de importância médica, então nós temos, por exemplo, só para tentar trazer ele mais um pouquinho para o nosso dia a dia. Aqui a gente tem o bolor, né? O mofo do pão que a gente utiliza. Então, é isso que a gente vê. Esqueça o seu pão 2, 3 dias fora da geladeira e você verá que ele vai mofar. De onde é que vem isso, professor? Do ambiente. Nós vimos que eles vivem no ar, vivem em superfícies, e eles serão levados para cá, para a superfície, onde tem muito carboidrato, e aqui eles se multiplicarão. Se nós pudéssemos olhar microscopicamente, nós vamos ver que ele apesar do bolor, eu já consegui ver, né? Macroscopicamente, eu vejo como se fosse arvorezinha, né? Olha aí, lógico que se nós não tivéssemos o conhecimento que temos hoje, nós classificaríamos, ó, é muito parecido, ó, parece raízes aqui, mas na verdade isso são as hifas. Então, é essa estrutura que está amplificada microscopicamente que está presente aqui, né? Presente aqui dentro dos zigomicotas. A gente tem alguns já de importância médica, como aspergilos, por exemplo. Então, eu posso ter aspergilose. Professor, qual é o sítio que é acometido por uma aspergilose? Eu posso ter uma infecção pulmonar, uma pneumonia causada por aspergilo, que a gente chama de aspergilose, né? O aspergillus é esse fungo bonito aqui, ó. Olha como é a estrutura. Olha, isso aqui é a microscopia de varredura, lembra? Que nós já conversamos sobre isso. Então, lá na capa do livro de vocês, do Trabucci e do Tortora, é este micro-organismo que está presente lá, né? Inclusive, o aspergilo, nós já vimos na microscopia óptica, eu já mostrei para vocês. Vamos ver se a gente tem a oportunidade de visualizar no microscópio mesmo, óptico, nas nossas próximas aulas práticas. Eu tenho uma lâmina de aspergilos, eu mostrarei para vocês. Façam lembrar. Então, aqui, ó, eu tenho, lógico, ele parece grande aqui, porque ele foi analisado pela microscopia eletrônica de varredura, que é aquela que vê a superfície, né, as estruturas desse microorganismo, mas ele é microscópico. Essas estruturas aqui, que são nessas bolinhas que a gente está vendo, que são as estruturas reprodutivas, é elas que serão lançadas na água, no ar, e daqui a pouco você pode inalar, por exemplo, essa estrutura, e ela vai para o teu pulmão. E é lá no pulmão que ele vai filamentar, que ele vai invadir tecido, causando um processo infeccioso. Então, aqui nós já temos um agente fúngico microscópico responsável por causar, por exemplo, uma infecção chamada aspergilose. Alguns outros fungos, então vejam só, microscópico, né? São os microscópicos que normalmente estão envolvidos em causar patologias, infecções humanas. Os fungos macroscópicos são perigosos? Alguns sim, como a Amanita muscaria, por exemplo. Ela tem substâncias que são substâncias toxinas que causam grande mal para os seres humanos, né? Então a gente olha muito belo, né? Uma estrutura fúngica macroscópica, eu consigo ver, mas isso aqui você não pode ingerir, né? Principalmente desse grupo, a Amanita muscaria, porque ele tem muitas toxinas. Então, vejam só, a patogênese, né, está envolvido com o dano que o micro-organismo é capaz de proporcionar para o ser humano. Então, aqui, se nós pudéssemos pensar na Amanita, ela seria um agente patogênico? Sim, porque ela tem uma substância que, se ingerida, ela vai causar desarranjos, né, desestruturação, danos em determinados tecidos do nosso corpo. Tá? Esse aqui é o que a gente consegue ver também em troncos em decomposição, ali dentro do grupo dos deuteromicotas. Tá certo? Então, fique atento para essas questões de conhecimento sobre os fungos. Vamos lá. Tá certo? Então, essa parte inicial aqui é para a gente começar a entrar em contato, né? Se situar e não achar que esses micro-organismos são seres maléficos e que surge de uma hora para outra causando processos infecciosos. Não, eles são
a maioria não patogênicos, os que são patogênicos estão presentes no ambiente, né, em diversos nichos ecológicos, como nós vimos, e eles serão veiculados, como nós vimos no caso do aspergilo, para alguns sítios do nosso corpo, e se ele for patogênico, ele passará a causar um processo infeccioso. E é aí que chegará a suspeita clínica, e é aí que entrará a solicitação, e é aí que entrará o papel do biomédico como analisador se ali está presente um agente fúngico. Agora nós vamos passar, assim como conversamos sobre as bactérias, para a questão morfológica, conhecê-los morfologicamente, esses micro-organismos. Porque eu já tenho conversado com vocês que eu não tenho como encontrar algo se eu não conhecê-lo, né? Eu dei um exemplo, acho que foi para essa turma aqui, que se eu for um detetive for contratado para encontrar uma pessoa, eu, como bom detetive, tenho que coletar a maior parte de informações em relação ao meu objeto de busca, no caso lá, a pessoa que eu estou procurando, né? Saber como ela é estruturalmente, cor do cabelo, cor dos olhos, altura, roupa. Então, quanto mais informações eu coletar, mais eu vou ter sucesso em encontrar esta pessoa. Aqui, na análise microbiológica, a mesma coisa. Quanto mais eu conhecer como é uma bactéria, quanto mais eu conhecer como é um fungo, mais eu tenho chance de conseguir reconhecê-la quando eu visualizar. Só que, lógico, aqui nós não vamos procurar na população, vamos procurar na nossa amostra biológica. E é por isso que a gente vai falar agora um pouquinho sobre a morfologia dos fungos. Então, lá para as bactérias, nós também falamos sobre morfologia. E nós vimos duas morfologias básicas, né? Então, vejam só, volto a repetir. Quando nós falamos lá das bactérias, nós vimos duas morfologias básicas, os cocos e os bacilos. É básica. Significa que tem outras bactérias com outra morfologia? Nós vimos lá, nós temos os espirilos, nós temos os vibriões, nós temos os treponemas, né? Nós temos as espiroquetas, que é exemplificado pelos treponemas. Então, é básica, não significa que não tem outras morfologias. O fungo é a mesma coisa, eu estou falando aqui de morfologia básica. E a morfologia básica dos fungos são duas. A leveduriforme, que é essa que a gente está vendo aqui nessa imagem, que são as leveduras, e a forma filamentosa, né? Então, essas duas morfologias básicas. Mas como nós acabamos de ver, nós temos a manita, né, que parece um chapéuzinho ali. Nós temos o aspergilo. Você vê como eles assumem morfologias diferentes? Mas quando eu falo basicamente, é porque, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Então, vejam, este fungo aqui, apesar de eu olhar macroscopicamente e ver ele assim, eles são todos formados por hifas. Hifas que se agrupam, vão se entrelaçando e acabam dando este formato que a gente está visualizando aqui. É por isso que eu estou falando para vocês que ele tem essas duas morfologias básicas. Então, é a partir daqui que serão formadas todas as outras estruturas fúngicas, mesmo que seja um fungo macroscópico, como nós vimos lá no caso da amanita, né? Esse aqui é a levedura, né? Ó, microscopia de varredura, né? Mostrando aqui a forma leveduriforme. Então, vamos voltar a repetir, porque também isso aqui já não é novidade para a gente, né? Nós sabemos que os fungos leveduriformes, eles têm, ó, a forma leveduriforme, né? Oval, oblonga, ó. Então, como se fosse um ovo, né? Uma característica importante aqui das leveduras, que me dá a característica, porque, professor, não é só fungo, né? Nós bem sabemos que não é só fungo que tem esta morfologia, né? Inclusive, nós tivemos dificuldade quando entramos em contato pela primeira vez com a levedura. A maioria dos alunos achava que eram bactérias, lembram disso? Porque elas pareciam mais arredondadas lá. Então, eu tenho leveduras mais arredondadas, né? Então, eu tenho que conhecer além disso, né? Não é só saber, olha, a levedura, ela é oval, oblonga, né? Não, ela tem características como os brotamentos que nós vimos lá, né? E aqui nós já vemos a cicatriz das células que brotaram e se soltaram da célula-mãe. Então, volta à questão do detetive. Quanto mais informações eu tiver sobre aquele micro-organismo, mais fácil vai ser eu conseguir encontrá-lo na minha amostra biológica, tá? E eu
peço para vocês que busquem fixar isso, que incremente o conhecimento de vocês sobre como é determinado micro-organismo, né? Porque isso aqui não se encerra aqui. Eu estou plantando uma semente para vocês, mas eu preciso que vocês dê continuidade, regando essa semente para que ela germine, e vocês continuarão a cuidar deste conhecimento para o resto da vida de vocês. Porque quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver que surgirão novos conhecimentos, surgirão novas necessidades de um determinado conhecimento e vocês têm que ir atrás. Então, não é algo pronto que eu vou entregar para vocês aqui. Não, pelo contrário. Eu estou plantando uma ideia e tentando plantar uma ideia organizada para que dê suporte para vocês, que a partir desse suporte vocês consigam caminhar sozinhos, né? E incrementar e aumentar o conhecimento de vocês. Nós ainda estamos no terceiro semestre, nós ainda estamos na primeira disciplina das 3 que estão aqui dentro, que dão embasamento para vocês para o diagnóstico microbiológico, como eu já falei, tá certo? Esses micro-organismos, eles são cultiváveis, ou seja, eu ponho ele lá no meio de cultura, e as leveduras, elas crescem com esta característica aqui, ó, né? Parece aquela colônia que nós vimos lá na nossa aula prática. Parece até colônia bacteriana, tá? Então, são arredondadas, né? Então, eu tenho aqui, é desta forma que as leveduras crescem no meu meio de cultura, né? E é lógico que quando eu olho para uma cultura e vejo, lógico que quando eu tiver muita experiência, eu já vou conseguir definir. Então, por exemplo, se a amostra que eu semeei na minha placa foi de secreção vaginal e cresce colônias esbranquiçadas, mucilaginosas, como se fosse assim, semelhante a leite coalhado, pela minha experiência e por saber qual é o micro-organismo fúngico que causa infecção lá na região vaginal, que é a Candida albicans, eu já consigo. Então, vejam só, que conhecimento eu precisaria, né? Saber que na região vaginal, numa secreção vaginal coletada e na região vaginal, Candida albicans está presente e pode ser um agente patogênico. Quando eu semeio no meu meio de cultura, cresce uma colônia semelhante, né, à de Candida albicans, eu já vou pensar que é fungo, mas o que vai me salvar aqui é a microscopia. Eu vou retirar essa colônia, olhar microscopicamente, e microscopicamente eu deverei ver estas leveduras, né? No caso da Candida albicans, leveduras e filamentos, isso nós vamos conversar um pouquinho mais lá para frente, quando conversarmos sobre o diagnóstico de Candida albicans. Então, o que eu quero que fique aqui nesse momento para vocês é que saibam que uma das morfologias é a levedura e que ela cresce no meio de cultura desta forma. A outra forma, que é a forma filamentosa, aqui, lógico, que é a imagem didática, né? São filamentos, ó, né? São fios, filamentos, a gente chama de hifas, isso. Então, como é que ela cresce? Ó? Ela cresce uma colônia imensa. Ó. Esta colônia está tomando conta de quase toda a placa, né? E tudo isso aqui, essa massa toda, são bilhões e bilhões desses filamentos que estão presentes aqui. Muitos fungos filamentosos, a gente chama até de uma característica algodonosa, né? Parece algodão crescendo, que ele toma conta de quase toda a placa. A gente vai tentar ver isso também na nossa aula prática, quando a gente começar a trabalhar na prática com esses micro-organismos, tá? Então, nós temos 2 morfologias básicas, as leveduras e os filamentos. Os fungos, eles já são um pouquinho diferentes das bactérias. Eles são eucariontes, ou seja, eles possuem o material genético deles dentro de um núcleo, né? Individualizado no núcleo. Nós vimos que as bactérias não têm isso, é um único cromossomo disperso no citoplasma. Eu peço que vocês também estudem de forma comparativa bactérias comparando com os fungos, porque isso é muito interessante. Porque quando eu conheço como é a bactéria, quando eu conheço como é o fungo, e quando eu comparo os dois, é muito mais fácil de eu descobrir o que é que está presente lá na minha amostra biológica. Então, por exemplo, a bactéria não tem núcleo, aí o fungo já aparece núcleo. Então, tanto as hifas, tanto os filamentos, quanto a levedura, todas têm núcleo. Eles podem ser unicelulares, ó,
como a gente vê as leveduras, ou multicelulares. Ó, este filamento tem várias células, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu sei que tem 5 células? Né? 2, 4, 6 células, porque cada uma tem o seu núcleo individualizado. Né? Então, principalmente aqui na questão das hifas, pode ter um único núcleo ou pode ter mais de um núcleo, como a gente pode ver aqui. Nas leveduras, é um único núcleo, tá, pessoal? Levedura é um único núcleo. No filamento, eu posso ter células com mais de um núcleo, que a gente chama de multinucleares. A morfologia IFAL, que é essa aqui, IFAL, filamentoso, né? A gente chama isso, que filamentos longos e ramificados. Então, esses filamentos, eles são longos, como a gente vê aqui nessa colônia, e ramificados, eles se ramificam formando essa massa. Esta massa, este conjunto de hifas, eu chamo de micélio. Né? Então, quando eu tenho um conjunto de hifas, eu tenho o que a gente chama de micélio fúngico, que é um conjunto de hifas. As leveduras, nós vimos aqui, ó, elas são unicelulares, como nós vimos, e também tem apenas um único núcleo. Os fungos, eles são heterotróficos. O que significa isso? Que eles nutrem-se de matéria orgânica morta. Então, aí eu tenho duas categorias de heterotróficos. Os que se nutrem de matéria orgânica morta, que a gente chama de saprófitos, ou vivendo saprofiticamente, né? Então, aquele fungo presente lá no tronco de árvore em decomposição é um saprófito. O fungo que está se nutrindo do teu pão lá na tua casa também, ele é um saprófito. Aquele mofo que está atrás do teu guarda-roupa, dos teus móveis. Veja só, móvel é madeira, né? Ali é matéria morta. Então, para que eles se desenvolvem lá? Porque eles são capazes de se nutrir dessa matéria morta. E eles são chamados de saprófita. Agora eu tenho alguns que eles são chamados de parasitas porque eles se nutrem de matéria viva. Então, se nós pudéssemos olhar, normalmente os agentes patogênicos, eles são parasitos, ou seja, eles se nutrem de matéria viva. É bem verdade que a maioria dos fungos, quando entram no nosso corpo de forma acidental, eles não vão ali em busca, né? Eles não se desenvolvem ali quando são levados para lá em busca de nutrientes, né? Porque ali é uma matéria viva. Mas quem consegue se adaptar, né? No caso os parasitas, aí eles conseguem utilizar da matéria viva os nutrientes para poder sobreviver. E é lógico que se eles conseguem se adaptar lá de forma parasítica, conseguem utilizar o nutriente, eles vão se multiplicar, e essa multiplicação está envolvida no processo infeccioso, porque a infecção nada mais é do que a multiplicação de um determinado micro-organismo. E no caso aqui, se for em um ser vivo, ele vai causar um processo infeccioso. Então imagine um fungo sendo levado para o pulmão. Lá no pulmão, ele consegue utilizar os nutrientes dali, consegue se estabelecer, né? Ele consegue evitar de ser eliminado pelo sistema imunológico, né? Uma forma de defesa, mas ele consegue. Então, quando ele consegue se adaptar naquele ambiente, ele vai se multiplicar, e é esta multiplicação que vai estar envolvido em dano tecidual, né? Então, muitas vezes ele produz substâncias para se estabelecer naquele local. E essas substâncias, muitas das vezes, podem degradar, destruir tecido, né? Então, é essa multiplicação que vai estar envolvido naquelas repercussões clínicas que os profissionais da área de saúde vão observar e achar, olha, eu acho que esse paciente está com uma pneumonia, porque ele tem esses e esses sintomas. E essa sintomatologia está envolvida pela presença do micro-organismo, a sua multiplicação e o seu estabelecimento naquele local. E é lógico que se ele está estabelecido naquele local, quando for coletado a amostra, o que vem junto com a amostra? O micro-organismo que está se desenvolvendo naquele local. E é isso que o biomédico vai observar se está ou não presente, se aquela suspeita daquela sintomatologia se confirma ou não. Os fungos, eles não formam tecidos verdadeiros. Então, o que seria tecido? Tecido seria um agrupamento de células que tem interdependência, vamos dizer assim, né? Elas dependem uma das outras.
No caso, por que que, apesar de eu ter isso daqui, então, por exemplo, eu poderia dizer, olha, isso aqui parece um tecido, né? São células agrupadas, tendo uma morfologia peculiar, constituindo um ser específico, né? Não parece um tecido? Parece. Só que no caso dos fungos, essas células elas são independentes, apesar de viverem em comunidade, apesar de viverem agrupadas, constituindo um ser vivo, elas também são independentes. Então, por exemplo, se eu tiver a capacidade de cortar esta célula, pegar uma lâmina de bisturi, cortar esta célula aqui, ó, e separar ela, ela sozinha consegue viver. Inclusive, consegue formar novos, né, se multiplicar e formar novos indivíduos constituindo um outro ser vivo. É por isso que as infecções fúngicas, elas são difíceis de serem tratadas. Porque, olha só, quem já teve uma micose de unha, sabe o quão é difícil você tratar essa patologia. Por quê? Porque você usa um medicamento antifúngico, você elimina o fungo ali em grande quantidade, a sua unha melhora grandemente. Aí quando você cessa o tratamento, o uso de medicamento, daí 2, 3 meses ou algum tempo depois, tem uma recidiva, uma volta. O que que significa? Significa que o antifúngico foi capaz de eliminar a grande parte daquele fungo. Mas se sobrar uma única célula, como a gente está vendo aqui, ó, se sobrar uma única célula dessa, ela é capaz de reconstituir novamente todo o fungo. Então, vejo que é uma peculiaridade desses micro-organismos. Então, eles são muito resistentes, eles conseguem sobreviver. E não é à toa que as infecções fúngicas, elas são o quê? Tratadas por um longo período e com altas doses de medicação, e as recidivas são muito comuns nas infecções fúngicas, devido a essa característica aqui da independência celular. Cada célula dessa, ela vive em grupo, mas ela também pode viver individualmente, sozinha, sem problema nenhum. As estruturas fúngicas, então vejam só, comparando lá com as bactérias, nós vimos as bactérias, nós vimos a morfologia das bactérias, que são duas, são cocos e bacilos. Aqui dos fungos, nós vimos que a sua morfologia são duas, né? A morfologia leveduriforme e a morfologia filamentosa. São essas duas básicas. Então, olha aí, se eu comparar com as bactérias, é lógico que pela morfologia eu já consigo diferenciar. As bactérias são arredondadas e são muito pequenas, ou são bacilares e muito pequenas. Os fungos, eles são leveduriformes, têm brotamentos e são grandes. Os filamentos são totalmente diferentes das bactérias, né? São fios realmente, hifas grandes, e muitas das vezes eu consigo ver macroscopicamente isso. Imagine no microscópio quando eu estiver utilizando. Então, morfologicamente, não devo e não tenho como confundi-los, porque cada um tem as suas peculiaridades morfológicas. Lá para as bactérias, nós conversamos também sobre as estruturas, né? Qual foram as estruturas que nós conversamos lá para as bactérias? Nós vimos os envoltórios celulares, que é a cápsula, a parede e a membrana. Nós vimos que na superfície dessa célula bacteriana eu posso ter flagelo, eu posso ter píleo, fímbrias. No interior da célula bacteriana eu tenho o cromossomo disperso no citoplasma, eu tenho algum material genético extracromossomo que eu chamo de plasmídio, eu tenho os ribossomos. Foi sobre essas estruturas que nós conversamos lá para as bactérias. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para os fungos. Nós vamos olhar aqui, ó, uma levedura, né? E essa estrutura, ela engloba tanto a estrutura da levedura quanto a estrutura do filamento. Então, a estrutura que a gente vai conversar aqui serve para as duas morfologias fúngicas, né? As duas possuem a mesma coisa. Às vezes com pequena diferença, por exemplo, uma levedura, muitas das vezes tem uma parede mais espessa, mas a constituição é a mesma do filamento, né? Então, é só uma pequenas diferenças em que não influenciarão aqui no conhecimento sobre as estruturas celulares dos fungos. Então, nós vamos pegar aqui uma levedura como referência e nós vamos ver o que é que esta célula tem de estrutura.
Então, a estrutura mais externa é a parede celular, né? Que é essa aqui, ó, essa camada externa que a gente chama de parede celular. A parede celular dos fungos, ela é essa parte aqui, ó, tá vendo? Mais externas. Então, ela é formada por polissacarídeos. Quais são esses polissacarídeos, ó? Beta-glucanas, né, que são esses filamentos aqui esverdeados. E aqui na superfície, manoproteínas, né, proteínas ligadas a esse carboidrato. Então, essa aqui é um dos constituintes da parede. Mas bem no início da aula, quando eu falei que os fungos se diferenciavam das plantas pelo constituinte da parede celular, lembra? Das plantas eu falei que a parede das células vegetais é formada por celulose. Olha aqui de que é constituído a parede celular dos fungos. Por isso eles foram colocados dentro de um grupo à parte, porque esta estrutura é peculiar, só esses micro-organismos têm. E uma das estruturas que eu falei para vocês lá é a quitina, tá vendo aqui, ó? A quitina é um dos constituintes da parede celular, tá vendo, ó? Então eu tenho aqui basalmente a quitina, acima da quitina eu tenho as beta-glucanas, né, que são os carboidratos aqui presentes, ó, formando esses filamentos, e aqui acima as manoproteínas. Então, a parede das bactérias nós vimos que era formada de beta-glucana, aliás, a parede bacteriana, tanto de gram-positivas quanto de gram-negativas, são formadas de peptidoglicano, né? Um constituinte totalmente diferente desta que a gente está vendo aqui, que é beta-glucanas, quitina e manoproteínas. Então, tem diferença entre essas paredes. Professor, por que é importante eu saber que há esta diferença? É importante porque tem a ver com patogênese, é importante porque tem a ver com o tipo de corante que eu vou utilizar. Nós vimos e já conversamos sobre isso, que o corante de fungo é diferente do corante para bactéria, né? Então, lá para bactéria a gente usa a coloração de gram, para fungo eu utilizo azul de metileno, lactofenol. Por que fica melhor? Porque o lactofenol, azul de metileno, ele se impregna aqui nessas estruturas da parede com maior facilidade. Não que o gram não fique aderido aqui, como nós vimos, todos os fungos, eles são gram-positivos. Na coloração de gram, ele fica também impregnado aqui. Mas por ter uma constituição diferente, eu tenho colorações também diferentes, tanto para bactérias quanto para fungo. Então, só recapitulando, olhando aqui para essa levedura, externamente ela tem uma parede celular, e essa parede celular ela é constituída de quitina, né? Basicamente de quitina aqui na base, beta-glucanas e manoproteína. Então, este é o primeiro envoltório celular, né, dos fungos. Está presente tanto nas leveduras quanto no filamento, no fungo filamentoso, que são as hifas. Outro envoltório é a membrana celular, que a gente está vendo bem aqui, ó. A membrana celular, ela também é uma bicamada fosfolipídica. Então, se nós compararmos três tipos de membrana, a membrana, aliás, três tipos, vamos lá. A célula animal, que é a nossa, é uma bicamada fosfolipídica. A das bactérias também é uma bicamada fosfolipídica, só que ele não tem o colesterol, como nós vimos lá para as bactérias. E o fungo é uma bicamada fosfolipídica, só que ele tem um constituinte peculiar, que é o ergosterol, ó. Tá vendo, ó? Então vamos recapitular. Todas as três, a célula animal, a bacteriana e a fúngica, é uma bicamada fosfolipídica. Que diferença tem entre essas bicamadas fosfolipídicas? A nossa tem o colesterol, a da bactéria não tem nenhum esterol e a do fungo tem o ergosterol. Professor, qual a importância disso? A importância de conhecer essa estrutura tem uma representatividade, por exemplo, na utilização de fármacos, por exemplo. É lógico que eu não vou usar um fármaco que destrói colesterol. Porque se destrói o colesterol da minha membrana, vamos dizer que ele impede a síntese do colesterol e a minha membrana vai ficar fragilizada. E aí vai destruir as minhas próprias células, vai deixar
as minhas membranas mais fluídas. Mas quando eu sei que a parede, que a membrana de um fungo, eu posso inibir a síntese, né? Inibir a síntese desse ergosterol. E aí, de quem será a membrana que será destruída? A do fungo. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu sou ser humano, tenho células que têm membrana com colesterol, e eu estou infectado por um fungo que tem membrana com a presença de ergosterol, quando eu tomar uma medicação, um antifúngico, né, que os que tem normalmente, eu tenho grupos que inibem esse ergosterol. Quando eu tomar um antifúngico que inibe ergosterol, ele não vai agir sobre a membrana das minhas células e não vai destruí-las. Ele vai agir sobre a membrana de quem? Especificamente do fungo. Então é como se eu pegasse uma substância e esta substância ela vai inibir especificamente o que eu quero. Não os esteróis da minha célula, mas o esterol lá da membrana específica do fungo. Então, por isso que os antifúngicos, que têm como princípio a inibição do ergosterol, vai matar o fungo, né? Então, se eu conseguir descobrir, né, já tem várias, lógico, mas eu posso descobrir outras, uma substância que inibe especificamente esse ergosterol, ele é uma excelente molécula que terá ação antifúngica. Porque, vejam só, esta estrutura ela é importante para a sobrevivência do fungo. Se eu retiro algum constituinte dessa estrutura importante, esse fungo ele pode morrer. Então é por isso que os antifúngicos eles agem aqui inibindo a síntese do ergosterol. Tá? Então, estudar de forma comparativa é importante, né? Para eu ter, porque senão eu vou saber que tem na membrana das nossas células tem o colesterol, na membrana da bactéria não tem, e na membrana do fungo tem o ergosterol, eu só vou saber isso, mas eu preciso saber a funcionalidade. Por que eu preciso ter este conhecimento? Tá certo? Porque senão a gente fica superficial, né? Nosso conhecimento fica muito superficial. E aí eu vou tomar o meu antifúngico, eu nem sei como ele funciona. Né? Eu nem sei, eu só tomei porque alguém me indicou, alguém que, lógico, sabe como funciona. Né? Então eu fico muito passivo, e isso não é legal para um profissional, para quem quer se desenvolver como ser humano e ter esse conhecimento, tem toda essa perspectiva aí que eu devo olhar. Ok? Então vamos lá, eu tenho dois envoltórios, a parede e a membrana. E aí está aqui, ó, esse envoltório que a gente está vendo aqui, numa figura bonita, bem estilizada. Tem a membrana, que é uma bicamada fosfolipídica, contendo ergosterol, né? Então aqui a membrana, ó. Parte mais externa eu tenho a parede celular, constituída de quitina, de beta-glucanas e de manoproteínas, tá? Tem diferença aqui entre a parede da bactéria e a parede do fungo? Sim, tanto na membrana quanto na parede tem pequenas diferenças. Então, se eu conhecesse apenas a parede desse fungo, é lógico que com essas características já era possível classificá-los dentro de dois grupos diferentes. É por isso que eu tenho o grupo das bactérias e o grupo dos fungos. Vamos agora um pouquinho mais internamente. Né? Então, nós vimos também que as bactérias elas têm 3 envoltórios. Ela pode ter cápsula, né? Ela pode ter parede, pode ter membrana. Aqui os fungos, normalmente, 2 envoltórios. Professor, tem diferença entre os fungos da parede? Como eu falei para vocês, tem. Pode ser nessa espessura, né? Nós vamos ver um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui para mostrar logo para vocês. Aproveitar que surgiu a informação. Aqui eu tenho uma parede fúngica espessa, tá vendo? Ó? O constituinte dessa parede. Então, eu tenho alguns fungos que têm a parede mais espessa do que outra. O Cryptococcus, que eu falei para vocês, que é o causador de meningites fúngicas, quando ele é encontrado no ambiente, ou seja, no solo, em fezes de ave, a parede dele é bem delgada, né? Tem quitina, tem beta-glucana, tem manoproteína, mas ele está com uma parede bem delgada. Quando ele é inalado e vai para o nosso pulmão, aí ele começa a sintetizar uma parede extremamente espessa. Por quê? Porque é isso que está envolvido na sua proteção, na sua sobrevivência. Né? E quando ele entra no meu pulmão, ele passa para um ambiente inóspito.
que o sistema imunológico vai tentar destruí-lo, eliminá-lo, e aí ele se protege sintetizando uma parede mais espessa. Então, por aí a gente já tira a importância dessa estrutura. Então, temos 2 envoltórios, a parede e a membrana. Internamente, aqui no citoplasma. Então, olha só, eu não tenho pilos nem fímbrias aqui na superfície, como eu tenho lá nas bactérias. Eu não tenho flagelo, como a gente tem lá na bactéria. Então, vocês estão entendendo que quando eu olho no exame a fresco e não vejo a levedura se movimentando, por que eu não vejo ela se movimentando? Porque ela não tem estrutura de movimentação, como a bactéria, um bacilo, por exemplo, que tem um flagelo. Está me entendendo? Então, veja, eu conhecer estruturalmente, eu saber o que ele tem ou não, me ajuda no meu diagnóstico. Porque quando eu olho lá, vejo uma levedura com brotamento e que não se movimenta, é lógico que isso é peculiar de um fungo, tá? Então, vejo que ele é um pouco mais simples, né? Só tem 2 envoltórios, não tem pilos nem fímbrias na sua superfície e não tem flagelos. Vamos para internamente aqui, para o citoplasma da célula. Para o citoplasma da célula, vamos ver o que ele tem de diferente. Núcleo, tá vendo? Ele tem núcleo, diferente das bactérias, que não tem núcleo, né? Na bactéria, o cromossomo, aquele único cromossomo, ele está disperso aqui no citoplasma. Os fungos não. Ele tem núcleo e ele tem diversos cromossomos. Os fungos, ele tem cerca de 21 cromossomos, né? Então, você vê, lógico, já é algo mais complexo, né? Eu já tenho informação genética mais ali. Então, os fungos têm cerca de 21 cromossomos e eles estão aqui individualizados dentro de um núcleo. Totalmente diferente das bactérias, que só tem um cromossomo e que não tem núcleo. Esse cromossomo está disperso no seu citoplasma. As mitocôndrias, bactérias também têm, os fungos também têm, né? É aqui nessa organela que está responsável pela síntese das moedas energéticas que a gente já conversou aqui, então é semelhante também. E os ribossomos, né? O ribossomo é aquela estrutura responsável pela síntese proteica, né? Professor, tem diferença? Na funcionalidade, não. A funcionalidade do ribossomo é sintetizar proteínas, mas tem diferenças estruturais, né? De tamanho, de subunidades, de ribossomos de bactérias e ribossomos fúngicos, tem pequenas diferenças, mas a funcionalidade será sempre a mesma. Então, por que eu não coloquei aqui diretamente todas as funcionalidades? Porque é a mesma coisa lá das bactérias. Então, vamos lá. A membrana celular, qual é a funcionalidade dela? Regular, né? O que entra e o que sai da célula, né? Regular o que entra e o que sai da célula. As proteínas inseridas nessa membrana, como lá nas bactérias, também têm a função de síntese de algumas substâncias. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma proteína que é a beta-1,3-glucansintase, glucanasintase. O que ela vai sintetizar? As glucanas aqui da superfície, tá certo? Então, é semelhante também. Eu tenho proteínas lá na membrana das bactérias que estão responsáveis por produzir determinadas substâncias, algumas enzimas, por exemplo, tá? Então, a funcionalidade não vai mudar. É regular o que entra e o que sai e sintetizar algumas substâncias. A parede celular, igualzinho lá nas bactérias, também tem funcionalidade de dar formato à célula, né? Proteger essa célula aqui contra a osmose, ou seja, para que não entre muito líquido e essa célula consiga se romper e ser destruída. Então, também, né, tem permeabilidade, dar formato à célula, é a mesma função. O material genético, guardar a informação genética que é responsável por construir esse ser vivo aqui. Mitocôndria, síntese de moeda energética, como nós vimos. Ribossomo, qual a funcionalidade? Síntese proteica, independente se está na bactéria ou no fungo ou nas nossas células, será a síntese proteica. Então, todos esses elementos presentes aqui dentro dos fungos, tá certo? Então, essas são as estruturas fúngicas. Então, vejo que tem algumas similares às das bactérias, com pequenas diferenças, como a parede, membrana, por exemplo, mas a funcionalidade permanecerá a mesma. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta? A gente vai encerrar por aqui hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Não, professor. Então tá certo. Amanhã, quinta-feira, que nós teríamos aula prática, mas é feriado, tá certo? A gente não terá encontro nem virtual e nem presencial. E a partir da próxima semana, do dia 5, eu acho, né? Dia 5, que é a partir de segunda-feira, nós já estaremos retornando. Então, a nossa próxima quinta-feira, nós já teremos a aula prática, tá? Essa informação que nós temos agora, como a gente fala para vocês, a gente vive um dia de cada vez, na conjuntura atual que nós estamos passando, mas a gente já fica programado. Na próxima semana, quarta-feira, nós entraremos teoricamente, né? E para fazer a aula teórica, e na quinta a gente já dá continuidade à nossa aula prática, certo? Agradeço a presença de vocês e tenham todos um bom dia. Bom dia, professor. Tchau. Bom dia, professor. Tchau, tchau.